Bom dia novamente para você que está conectado na RIC TV Record. E olha, a classe médica de Cascavel comemorou no dia 14 de setembro os 33 anos do primeiro transplante renal do oeste do Paraná. E ao meu lado está uma das responsáveis, aquela que foi incumbida de iniciar todo o processo há 33 anos, a doutora Ri Kyung-Yen, minha querida Ri, amiga, médica, nefrologista. Ri, quando você saiu, ainda menina lá da Coreia do Sul, você se imaginava protagonista de um marco da medicina como esse? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Oeste do Paraná. Não mesmo. Quando nós saímos da Coreia, eu tinha 14 anos. Então, com 14 anos cheguei no Brasil, eu era analfabeta, não sabia falar, escrever, muito menos saber o que estava acontecendo. O português, né? Nada, né? Então, eu comecei de 14 anos e comecei a estudar, foi um período difícil para a época. Mas eu olhando, eu acho que foi muito legal, e eu começaria tudo de novo, só que nunca imaginei em ser médica e morar em Cascavel e ser uma agulha, porque na verdade, sobre transplante, eu fui uma agulha só, porque eu peguei pano, fio e fiz uma blusa, né, que todo mundo usa. Então, na verdade, atrás de tudo isso, tem muita gente que participaram, eu fui uma areia só na praia. Um grãozinho, né? Mas olha, de grãozinho em grãozinho, vocês fizeram uma coisa grandiosa. Ri, vamos lembrar um pouquinho aqui para as pessoas, principalmente para os mais jovens, que não conhecem essa parte da história da medicina, em quais circunstâncias ocorreu esse primeiro transplante? Você consegue lembrar bem direitinho as dificuldades, os desafios, os medos? Como é que isso aconteceu? Eu lembro direitinho. Primeira vez quando eu vim aqui trabalhar, equipe do Hospital Salete convidaram meu chefe, Dr. Altair Giacomo Celin, que é número 1 de nefrologia, um conhecido mundialmente. Convidou ele para vir trabalhar, mas ele não tinha condição de vir com família, tudo isso, e me mandou. Eu nunca tinha ouvido falar em cidade de Cascavel, eu vim para aqui. E quando cheguei aqui, tinha 140 médicos mais ou menos, tinha acho que 3 médicas trabalhando. Aí o Hospital Salete, quando me convidou para trabalhar, eu vou trabalhar, mas até apareceu um nefrologista, porque eu não tinha intenção de ficar em Cascavel. Tanto é que no início eu morei no hotel, né? Acabei ficando 3 anos morando no hotel. E na época, quando o hospital ofereceu toda a estrutura para realizar transplante, e eu falei que eu tinha que montar a equipe do meu jeito, que não podia fazer com as pessoas que eu não conheço, né? Então, foi juntando retalhos. Então, a primeira pessoa que eu convidei foi o Milton Tanaka. Milton Tanaka estudou em Londrina, mais ou menos na mesma época, e estava em São Paulo. Então, eu convidei ele, e daí ele veio. No começo, no primeiro ano, ele estava sozinho, o urologista. Dr. Milton, isso que eu ia falar, urologista, né, para quem não conhece. E daí o Milton Tanaka, quando começou a operar, é uma pessoa que ele gostou muito do Tomás Tanaka, que é gastroenterologia, não tinha nada a ver. Mas eles montaram a equipe, foi montando, e o primeiro transplante, para realizar, na época não tinha estrutura, não tinha laboratório que fizesse exame, nada. E eu dependia tudo de favor, porque na época nem SUS, nem governo, ninguém ajudava e ninguém pagava. Mas a gente metia peito e fazia. E na época, o Dr. Poli, Jarbas Poli, falecido, Dr. Júlio Mizuta, Sérgio Bichá e Ramon, eles ajudaram, porque os 4 eram donos e ajudaram a montar isso. Daí, tanto é que no primeiro transplante, você imagina, o Dr. Roberto Ikemoto é ortopedista, ele participou, Dr. Ramon Baucher, cirurgião geral, e até Dr. Namir Cavalli, porque um dia faltou médico, falei, olha, precisa de mais um médico. No mínimo tinha que ter 5 médicos para fazer transplante, na época era intervivos, né? E o Namir participou também. Então, foi tudo assim de confiança, amizade e voluntários, porque ninguém pagava nada, né? E o doutor Adires, falecido, na época, estava começando ecografia, e ele fazia ecografia para a gente de graça. E o Crossmatch é para ver compatibilidade. Doutor Álvaro da Largura, né? Eu falei, Álvaro, você tem que fazer. Mas nós não fazemos ainda isso, nós não temos estrutura. Se vira. Aí ele pegou uma linha dele,
foi para Londrina, ficou na casa do meu professor uma semana morando e aprendendo com a esposa dele, que era imunologista, e fazia crossmatch, HLA, tudo isso. Então foi assim que foi montado, coisa de compadre, né? Comadre. Entendi, na base da amizade, da paixão pela medicina, né? E pelo desafio que vocês queriam superar. E qual que é hoje a situação das pessoas que aguardam pelo transplante renal aqui no Brasil? No começo do transplante, intervivo era mais comum. Então, uns 70% a 80% era alguém da família. Legislação não permitia estranhos, não parentes. E o doador cadáver era muito difícil, né? Hoje não, a situação mudou. Hoje 75% a 80% é de doador, a gente não fala mais cadáver, fala assim, falecido, né? Morte cerebral. Aí o intervivo é mais ou menos em torno de 20%, 25%. Então, as pessoas estão mais conscientes. Só que a legislação muda de país para país. Nos Estados Unidos, na Espanha, quando a pessoa tem morte cerebral, o corpo pertence ao Estado. Então, o Estado pode fazer o que quiser, tirar, né? E a família só fica com um espírito. No Brasil, não. Tem que ter autorização da família. Não adianta uma pessoa que escreve que eu quero ser doador, quando eu morrer pode tirar tudo, e no cartório registrar, não adianta. Tem que falar com família, tem que anuência tem que da permitir. Família. Primeiro grau, tem que permitir, senão você não pode tirar. Quero aproveitar que você está aqui, Ri, te cumprimentar por você ser a pessoa da linha de frente do primeiro transplante renal que aconteceu aqui em Cascavel e te cumprimentar de coração, te agradecer. Eu quero te agradecer por tudo que você vem fazendo pela medicina nesse tempo todo. Muito obrigada. Obrigada. Eu também quero agradecer e a oportunidade de dizer que o que eu faço não é nada diferente do que é simplesmente o que eu recebi da minha mãe e meu pai. Então, eu já levei muito tapa na orelha, nas costas, rasteira. Mas meu pai sempre falava, vingança não cresce as pessoas, não é? E eles só me ensinaram a fazer coisa boa. Então, eu tenho que continuar fazendo boa, mesmo que o pessoal me faz mal. Te deu uma rasteira de vez em quando? Não consigo, porque não me ensinaram. Né? Então, eu vou continuar assim. Hoje, eu estou com 65 anos, já está na hora de aposentar. Então, eu provavelmente vou aposentar daqui a pouco. Mas devagar ainda estou podendo, né? Ri, mais uma vez, obrigada, que você tenha um excelente domingo, início de semana melhor ainda, tá? Deixa eu falar uma coisa. Meu pai faleceu faz 2 anos, com 97 anos. Quando ele tinha 95 anos, ele foi votar com bengalinha. Nós fomos lá no colégio adventista, ele fez questão de votar, chegamos lá, ele e a mamãe na época tinha 91 anos, e o pessoal que estava trabalhando no mesário lá, todos foram tirar fotografia, que meu pai era eleitor mais velho, né? E o meu pai fez questão de ir com documento direitinho, meu direito, e ele foi votar com 95 anos. Espetáculo, né? Sim. Olha aí, que fica a lição, né? Nós temos o domingo todo aí para exercer esse direito e esse dever cívico que nós temos também. Ri, obrigada, viu, mais uma vez. Então você já sabe, né? O programa Medicina e Saúde só está começando. No próximo bloco a gente vai mostrar para vocês as novas instalações do COP, Centro de Oncologia do Oeste do Paraná. Tudo novinho em folha, hein? Novidades para você na área da oncologia daqui a pouquinho aqui no Medicina e Saúde. Até já!